Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler com você a partir do versículo 9. O tema dessa mensagem é 2019, um ano extraordinário. Amém? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Se você não tiver, vê com alguém que está do seu lado. Acompanhe junto. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Até aqui. Amém. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles estão inseridos dentro de um contexto maior, de uma história maior do que os próprios versículos que nós lemos. Essa, para mim, é uma das maiores histórias, uma das mais incríveis histórias que a Bíblia nos traz, que é a história de uma mulher chamada Ana, que era estéril, e depois de orar, de chorar abundantemente diante do Senhor, o Senhor cura o útero dela, o ventre dela. E ela não apenas gera um filho, mas ela gera simplesmente o profeta Samuel. Ana, que era estéril, ora diante do Senhor, recebe cura, e do seu ventre é gerado o profeta Samuel, que com certeza não era um homem comum, um homem que ungiu reis, um homem que ungiu Saul e que ungiu também o rei Davi. Então essa é uma história preciosíssima. De um lugar infrutífero, Deus tira alguém que iria marcar o seu nome na história e iria marcar o nome de pessoas também. Essa é a história do qual esses versículos fazem parte. Mas quando nós lemos esses versículos aqui soltos, a impressão que dá é que a vida de Ana foi só vitória. A impressão que dá é que a história dela simplesmente foram dias de glória, dias de bênçãos, dias de milagre, que Deus visitava ela constantemente. Mas, de fato, eu tenho que lhe dizer que não era bem assim, que a vida de Ana nem sempre tiveram dias que foram fáceis. Na verdade, essa mulher aqui vivia em um contexto muito difícil. E eu quero te dar aqui um contexto geral para que você entenda por que eu estou dizendo isso. Ana, ela era casada com um homem chamado Eucana, da região montanhosa de Efraim. E até aí tudo bem, uma mulher casada, tem ali o seu esposo, e talvez você me diga, tudo bem, mas o grande problema então é que ela era estéril. E eu vou dizer para você que, na minha opinião, o problema dela não era nem tanto a esterilidade, mas o fato era que Eucana, seu marido, ele tinha uma segunda mulher, e essa mulher chamava Penina. E, irmãos, eu não sei na sua opinião, mas se já é difícil muitas vezes conviver com uma sogra, imagina você conviver com a outra esposa do seu marido. Quem aqui estaria disposto a pagar um preço desse? E o pior de tudo, a mulher chama Penina, e Penina significa joia.
O seu marido tem uma outra mulher que é uma joia. Imagina você convivendo com isso todos os dias. Mas olha o pior de tudo. Ana devia olhar para Deus e falar: Deus, o Senhor não é possível, está de brincadeira comigo. Meu esposo tem outra mulher, lembrando que na época isso era comum, mas não é porque era comum que era bom. O fato é que Penina tinha filhos e Ana não. Ana era estéril. Penina tinha filhas, tinha filhos, e Ana, coitada, era o seu ventre fechado, era estéril, ela não gerava. E ela vivia nesse contexto. E a palavra nos diz, você vai ler isso antes deste texto que eu li, que todos os anos, Eucana, ele pegava a sua família, ele pegava Ana, ele pegava Penina e os filhos, e ele ia até a cidade de Siló. Siló era onde estava instalado provisoriamente o tabernáculo de Deus, é onde estava a Arca da Aliança. Então, anualmente, eles iam lá para sacrificar ao Senhor, para ter um tempo diante da casa de Deus. E a palavra também diz que todo ano, quando eles iam para lá, Penina começava a infernizar a vida de Ana excessivamente. Ela simplesmente irritava Ana. Imagina só, uma mulher competindo com a outra por causa de um homem. E ainda por cima, a outra é estéril, a outra tem filhos, e isso na época era motivo de desonra. Você não dar um filho, principalmente homem, era motivo de muita desonra. Ela devia falar: olha, tá vendo, você não serve para nada. Que adianta ter um nome que significa graça, se você não tem graça nenhuma sobre a sua vida? Você não tem filho, você não gera, você é estéril, você não serve para nada. Todos os anos, quando eles saíam de sua casa para ir sacrificar ao Senhor, era esse dilema. Penina infernizando a vida de Ana. E eu acredito, no texto que eu li com você, você vai ver que Ana, ela chega um momento que ela não aguenta mais. Que ela chega diante do Senhor e ela se derrama em lágrimas. E ela começa a pedir a Deus um filho, porque esse era o sonho dela. Mas eu vou dizer para você que, embora a palavra não diga expressamente aqui, eu acredito que todos os anos, quando saíam de casa, quando ela chegava no tabernáculo, essa era a oração de Ana: Deus, me dá um filho. Permita que eu gere um filho. Permita que eu possa trazer ao mundo a semente desse meu relacionamento. Porque quando nós queremos algo, nós pedimos ao Senhor. Quando nós sonhamos com alguma coisa, nós colocamos diante de Deus. E esse era o maior desejo que Ana tinha. Esse era o maior desejo do coração dela: dar um filho a Eucana e se livrar daquele traste de Penina que ficava infernizando a vida dela. Eu não sei se você consegue estabelecer uma conexão que há entre essa história e as nossas vidas. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que eles iam de ano em ano oferecer o sacrifício ao Senhor, para colocar algo diante de Deus, para ir a Ele em oração, colocar os seus sonhos. Ana ia de ano em ano colocar o seu sonho diante de Deus. E o que é que nós fazemos todos os anos? Todos os anos nós vamos até Deus, principalmente no início dele, colocar aquilo que nós estamos projetando e sonhando, para que haja uma bênção dele sobre as nossas vidas. É ou não é verdade? Quem aqui já apresentou suas petições diante do Senhor para esse ano? Tem pouca gente, não mente não. Quem já fez isso? Aumentou uns 70%. Se você não fez ainda, faça. Apresente diante de Deus, escreva. Porque sim, Deus ele vai abençoar a sua vida, Ele vai abençoar o seu ano. O seu ano será extraordinário, porque Deus quer que ele seja assim. Mas sabe, eu quero passar alguns princípios aqui para vocês, que se vocês praticarem, é muito provável que esse processo se torne mais fácil, que você sofra menos, e que você, assim como Ana, alcance aquilo que você sonhava, o seu projeto, aquilo que você tanto almeja. Amém? A primeira coisa que você precisa é não desistir de sonhar. Se você estiver anotando aí, o primeiro ponto: não desista de sonhar. Um dos principais fatores impeditivos para que você alcance o seu sonho, para que você alcance aquele projeto que você tem almejado, é o fato de você deixar de sonhar. Se nós não almejamos algo, se nós não planejamos algo, você não vai alcançar nada. Se você não sonha, significa que você já não vive, porque o sonho é o combustível que a humanidade tem. Quem não sonha não tem esperança. Quem não sonha não deseja chegar a lugar algum. Quem não sonha vive
O dia em si mesmo não espera nada do amanhã. Quando nós deixamos de sonhar, significa que já não há vida dentro de nós. Se nós deixarmos de sonhar, jamais 2019 será um ano extraordinário. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, 2019 será extraordinário, se não houver sonhos dentro de você. Eu consigo declarar isso, porque quando eu olho para este ano, eu tenho sonhos para ele. Então eu sei que quando esses sonhos se cumprirem, o ano será extraordinário. Você precisa voltar a sonhar, você precisa ser uma terra fértil no campo do sonho, no campo do projeto. E talvez você esteja pensando agora, sim, mas eu não tenho sonhado nada. Eu quero dizer que o Espírito Santo pode sarar você, pode gerar sonhos no seu coração. Não é o fim da linha. Um vale de ossos secos pode voltar a viver, só tu sabes, Senhor. Sim, Deus quer que ele volte a viver, Deus quer que haja sonho dentro de você. E é para isso que Deus nos trouxe aqui, para primeiro te dizer, volte a sonhar. Volte a acreditar, volte a planejar, porque quando nós sonhamos, nós estabelecemos uma estaca até onde a nossa fé pode chegar. Você já viu alguém que vai escalar uma montanha, o que ele faz? Primeiro ele prepara a corda. Ele talvez vai amarrar essa corda em uma árvore, ele vai fincar uma estaca em cima dessa montanha, e quando ele sobe a montanha, onde é que ele chega? Ele chega até onde ele colocou a estaca. Sonhar é como fincar estacas. Você chega até onde você fincou a sua estaca. Se você não sonha, se você não planeja o teu futuro, significa que você não sairá do lugar. E eu vou te dizer, quem escolhe o tamanho, a distância da estaca é você. Se você fincar ela com 2 metros de distância, é ali que você vai chegar. Se você finca a 1 quilômetro, é lá que você vai chegar. Se você finca ela lá em São Paulo, é lá que você vai chegar. Porque esse é o combustível da nossa fé. Não tem como ter fé além da estaca, porque você não chegou lá. Você não sonhou com aquilo. O tamanho da nossa fé é o limite de onde fincamos estacas. E eu acredito que Deus ele começará a mover o nosso coração para sonhar grande, para sonhar com coisas preciosas. Sonhar com o reino, sonhar com uma vida profissional, sonhar com uma família. Sabe, talvez você me diga, mas é difícil, eu não consigo mais sonhar com o meu casamento, eu não acredito que vai mais dar certo. Eu já tentei empreender, eu já tentei abrir uma empresa, eu tentei fazer isso e aquilo nunca deu certo, eu sempre colecionei fracassos. Mas eu quero dizer para você que isso não é um ponto final. Nós precisamos olhar para a vida dessa mulher e entender que os dias dela para trás foram terríveis. Imagina você passar dias escutando alguém falar que você não vale nada, que você não presta, que você é estéril. Mas ela não dá ouvidos para o passado, ela enxerga para frente, enxerga o futuro e vai para Deus. E Deus abençoa e faz um milagre na vida dela. Não importa se até aqui você colecionou fracassos, Deus é um Deus de recomeço. Deus é o Deus de uma segunda chance, Deus está aqui para te dar uma nova chance. Não fique preso nas dores do passado, enxergue o teu futuro, enxergue aquilo que Deus tem para você à frente. Deus tem coisas preciosas para você. Talvez as tuas falhas foram por erro de cálculo, erro de projeto, foram fora do tempo de Deus para você, por isso não deu certo, mas não significa que o sonho tem que morrer. E quantas vezes na vida nós já tentamos fazer algo e não deu certo, e a gente fala, poxa, nunca mais. Não vou mexer com isso mais, não quero saber disso. Quem passa muito por isso é quem tenta empreender, quem tenta fazer algo diferente. E quando você tenta e não dá certo, a tendência é que você enterre esse sonho. E porque ele te frustrou, você não busca mais, você não acessa mais. Mas eu, em nome de Jesus, declaro que Deus ele começará a ressuscitar sonhos sobre este lugar. Sabe, tem coisa talvez que está enterrado na sua vida há muito tempo. Tem talentos que Deus te deu que devem estar enterrados agora. Mas essa é uma noite em que Deus fala, traz de volta esse sonho, porque eu sou Deus que posso fazer um milagre. Traz de volta a expectativa do futuro, porque eu posso fazer com que aconteça. Ele é o Deus que faz acontecer, a nossa função é sonhar. Se você sonha, há vida dentro de você, há expectativa, e Deus é um Deus que pode operar milagres. Deus ele realmente pode fazer, porque o mesmo Deus que ouviu a oração de Ana, o mesmo, igualzinho, e nem mais velho ele está, porque ele não envelhece, ele está aqui nessa noite. O Deus que estava lá no tabernáculo, ouvindo aquela mulher chorar, ela não conseguia nem falar. Ela movia os lábios, mas falava com o coração. Ele ouviu a oração daquela mulher. Ele ouviu o clamor dela. Se Ele está aqui, Ele ouve o seu clamor também. Talvez você não esteja nem falando agora, mas no teu coração tem algo queimando.
Um dia eu enterrei algo. Eu não consigo sonhar, eu não tenho esperança. Eu acho que não vai dar mais. Deus está aqui para ouvir o teu clamor, e se você clamar a Ele, Deus vai ressuscitar esse sonho. Deus não apenas ressuscita o sonho, mas traz tudo que é necessário para o cumprimento dessa promessa na sua vida. Porque Ele é o nosso Pai. Porque Ele é o nosso Pai. E Ele nos ama. Então, primeiro ponto, não deixe de sonhar. Em segundo lugar, busque quem pode ajudar a tornar o seu sonho realidade. Busque quem pode ajudar a tornar o seu sonho realidade. Qual era a doença que Ana enfrentava? Responde para mim. Ela era estéril, esterilidade. Você acha que a intervenção que ela precisava era natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Se nós precisamos de uma intervenção sobrenatural, quem é que nós vamos buscar para isso? Deus. Ana, ela não pede ajuda para Eucana. Ana não pede conselhos para Penina. Me fala como é que você fez um filho, Penina. Ana não vai até Eli, o sacerdote. Não vai até Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli. Ela não vai até eles. Ela faz o que? Ela vai até Deus, porque Deus era o único que podia tocar o útero dela e trazer cura sobre ela. Deus era o único que podia curar a vida dela. Era a única opção. Não tinha A, B e C, era somente a letra A. Só Deus podia curar a vida dela. Quando nós entendemos isso, tudo muda. Porque você canaliza toda a sua energia em direção a Deus e fala, só o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Quando nós não entendemos o momento de clamar pelo sobrenatural, nós buscamos no natural. E daí nada acontece. Quando você precisa de um milagre, mas busca na própria força. Quando você precisa de uma intervenção do céu, mas busca em alguém, nada acontece. Mas quando você clama abundantemente ao Senhor, os ouvidos dele se inclinam e diz, é hora de fazer um milagre na vida dele. Você precisa discernir o tempo do sobrenatural e o tempo do natural. Qual é o teu sonho? Aonde é que você deseja chegar? Qual é a parte de Deus nessa história? É cura? É uma porta aberta? É alguém que ele precisa pôr no seu caminho? Clame a Ele. Clame a Ele, porque para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Meu problema é dinheiro. Ele é o Senhor do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Mas eu não sei falar. Pois é, Moisés também não sabia. Deus deu um jeito para isso. Ele é o arquiteto perfeito, Ele projetou tudo, Ele te conhece, Ele sabe todas as tuas deficiências, todos os teus pontos fortes. Deus sabe de tudo, que Ele precisa que você clame incessantemente a Ele, para que quando você receba algo, você saiba, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez na vida de Ana, é Deus que vai fazer na sua vida também. Deus tem sim a resposta que você precisa, mas você precisa acessar o que é sobrenatural. Mas você não pode, em nome de Jesus, cometer um erro aqui. Embora haja a parte sobrenatural, você nunca pode esquecer do que é natural. Deus curou o ventre de Ana, mas como é que Ana engravidou? Ela teve relação com seu esposo. Você vai ver no texto que eles voltam para casa e eles fazem o quê? O que os casais fazem. Eles tiveram relação. E o que aconteceu? Ela engravidou. Deus faz o que é sobrenatural, ao homem cabe fazer o que é natural. Isso significa que, em certas situações, você tem que acessar a Deus, mas existem pessoas estratégicas que você tem que acessar. Porque, embora Deus faça o sobrenatural, 90% das vezes, Deus utiliza o natural como canal da ação sobrenatural. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para que a bênção alcance a sua vida. Às vezes eu me entristeço muito quando eu vejo alguém abrir uma empresa em Jales e a tendência é você falar assim, quanto tempo vai durar? É ou não é verdade? A gente até mata o sonho da pessoa antes. Mas tem coisas que abrem que você fala assim, será que essa pessoa ela não pesquisou antes? Será que ela não fez uma pesquisa de mercado? Ela não falou com ninguém? Será que deu na telha dela e falou assim, eu vou abrir uma loja que vende só bexiga? Eu vou ficar especializado em Jales em vender bexiga. O que vai acontecer? Vai fechar. Às vezes eu vejo
locais de alimentação que você olha o local e fala, isso aqui não vai dar certo. O lugar é ruim, não tem iluminação, é afastado, ninguém passa aqui, não vai dar certo. E às vezes acaba não dando certo mesmo. Isso aqui eu falo para você que quer empreender e quer fazer algo diferente na vida. Se conecte com pessoas que vão alavancar o teu futuro. Senta com pessoas que são mais experientes que você. Você quer abrir uma empresa? Com quantas pessoas você já sentou que tem a mesma empresa que você quer abrir? Você quer empreender em um negócio? Quantos livros você já leu sobre aquele negócio? O quanto você pesquisou sobre aquilo? Com quantas pessoas você se conectou? Porque pessoas nos abrem portas. Deus usa pessoas para destravar o nosso futuro. Se você acha que pode caminhar sozinho e alcançar sucesso, eu quero dizer para você que você não vai conseguir. Porque aqui na terra, nós dependemos uns dos outros. Deus abre portas, Deus faz sobrenatural? Faz. Mas Deus faz isso por meio de pessoas. Deus faz isso através de cada um de nós. Crie relacionamentos. Você deseja ser um grande líder espiritual? Você deseja crescer na fé? Deseja liderar uma célula? Com quantos líderes você se senta por semana para conversar? Com quantas pessoas você troca informações sobre aquilo que você quer? Porque muitas vezes nós queremos algo, mas não pagamos o preço para aquilo. E depois, quando vem o fracasso, nós jogamos a culpa em quem? Em Deus, que não me abençoou. Mas nós não observamos quem estava à nossa volta e que era canal de bênção sobre as nossas vidas. Discirna o momento do sobrenatural, mas entenda que você precisa do natural também. Deus age e envia pessoas também para te abençoar. Terceiro ponto. Devolva o seu sonho ou seu projeto a Deus antes mesmo de recebê-lo. Devolva o seu sonho ou o seu projeto ao Senhor antes que você receba. Existe um segredo espiritual que você precisa entender e isso vai mudar a realidade da sua vida. Deus nunca faz nada no individual. Deus não nos abençoa na individualidade. Tudo que Deus faz é visando o coletivo. Tudo que Deus faz na terra é pensando na coletividade. Ainda que Deus te abençoe, Maicon, Ele está te abençoando porque Ele está pensando em outras pessoas. Se Deus te der algo, não é só para você. Ele está pensando em quem está à nossa volta. Deus não age no individual. Grandes homens vivem grandes coisas em Deus porque foram chamados para desenvolver projetos que são dele. E são canais do desenvolvimento desse projeto na terra, porque Deus não age na individualidade. Tem muita gente que quer enriquecer, ser próspero para ter dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai te abençoar com isso. Se você tem buscado a Deus visando prosperidade, riqueza, porque você quer ter para você, esquece. Monta uma empresa, faz qualquer outra coisa, vai ganhar esse dinheiro de uma outra forma. Deus não abençoa a individualidade. Se Deus te der riquezas, é porque Ele está mirando pessoas para isso. Deus não coloca o que é dele na mão de alguém que não está disposto a devolver. Deus não derrama bênção na mão de quem não está disposto a trazer de volta. Por que Ana alcançou o milagre? Qual foi a oração dela? Se o Senhor me der este filho, eu o devolvo por todos os dias da vida dele. Antes de receber o milagre, Ana já estava devolvendo. Naquele momento, Deus tinha um propósito. Eu preciso enviar Samuel para a terra. Eu preciso de uma mulher que esteja disposta a devolver ele para mim. Ana foi essa mulher. Discirna isso. Deus tem projetos e Ele busca pessoas que estejam dispostas a fazer parte desse projeto. Se a tua oração se encaixar com um projeto de Deus, a bênção dele alcança a sua vida. O problema é que nós temos projetos individuais. Nós pedimos para nós. Eu quero para mim. Eu quero isso para que eu use. Se a tua oração muitas vezes fosse, eu quero para que eu abençoe. Eu quero porque eu quero ser um canal de bênção. Deus já haveria derramado coisas sobre a sua vida no dia de hoje. A individualidade mata o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não tem propósito com você, Deus tem propósito com a humanidade. Deus não tem só para nós. Isso é mentira, o que Deus tem é para todos. Nós somos instrumentos de Deus na face da terra.
Comece a mudar a sua oração a partir de hoje. Comece a se colocar diante de Deus, não como alguém que quer sugar Deus, mas alguém que quer ser apenas um canal que Deus usa para lançar coisas sobre a vida de outros. E quem sabe, sim, Deus possa te tornar um milionário. Mas se você se tornar um milionário pelas mãos de Deus, saiba que aquilo que entra tem que ter saída. Quando você fechar a torneira da saída, Deus não derrama mais sobre a sua vida, porque o dinheiro é dele. Deus tem um banco enorme, com muita riqueza, mas Ele coloca na mão de quem está disposto a abençoar a vida dos outros. Amém? Por último, não pare com as críticas. Não pare de sonhar. Não pare de buscar. Não pare de empreender por causa de críticas. Se você entender esse último ponto aqui, em nome de Jesus, 50% do problema está resolvido. Quando Ana estava orando, clamando diante de Deus, e não saía voz, os lábios dela se mexiam, mas ela não expressava nenhum som. O sacerdote do tabernáculo olha para aquela mulher e diz: essa mulher está bêbada. E ele chega até ela e diz: até quando você vai ficar bebendo? Aparta-te do vinho. Você imagina, eu chego aqui, você está orando e fala: mas você está o pinguço. Você está aqui chorando diante de Deus, quebrantado. Eu falo assim: mas você de novo, mano, cachaceiro. Você ia gostar? Você ia ficar ferido. Você nunca mais piso nessa igreja. Esse pastor injusto. Ana teve sabedoria ainda. Falou: não, meu Senhor, não estou bêbada. É a angústia, a minha ansiedade que tem feito isso comigo. Por isso tenho falado até aqui. E porque ela fala dessa forma, então ele diz: então, vá em paz, que o Senhor conceda aquilo que você pediu. Se você para na crítica, você não chega até o plano que Deus tem para você. E eu vou dizer algo para que você se acostume. Quem aqui tem realmente grandes projetos na vida? Só você tem grandes projetos. Amém? Você sonha grande. Amém. Se prepare para a crítica. Todo mundo que tem grandes projetos e grandes sonhos vai enfrentar a crítica. Isso é indissociável. Se você não aguenta crítica, você não quer ouvir pessoas falando mal de você, não empreenda, não faça nada, fique onde você está. Não dê um passo de fé, não almeje, não planeje, não faça nada, fica onde você está. Porque se você der um passo à frente, você for em direção ao teu sonho, naturalmente você vai ser criticado, porque o crítico, ele critica aquilo que ele queria estar fazendo, mas não faz. Então, quando alguém vê você abrir uma empresa que ele queria ter, ele fala: essa empresa não serve, essa empresa não é boa, essa pessoa é um mau caráter, não vai dar em nada, e blá, 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 blá. Ele vai falar. A crítica faz parte do processo e prova o nosso caráter e motivação. Porque de um lado você terá a crítica e do outro a visão. Você terá Deus do outro lado e você deve escolher: fico com a crítica ou continuo caminhando em direção àquilo que Deus tem para mim? Que você continue caminhando em direção àquilo que Deus tem para você. Não pare com as críticas, com as palavras de morte, porque Satanás vai levantar situações como essa para te paralisar. Ou você acha que Satanás fica contente quando você sonha e busca em Deus e alcança algo? Evidentemente que não. Ele deseja te matar, te destruir, impedir o seu crescimento. Mas Deus é poderoso sobre todas as coisas. Se você está nele e tem buscado nele, nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. E olha, não é fácil, porque as críticas adoecem a alma. As críticas adoecem o seu coração. Mas se você se fortalecer no Senhor, as críticas vão ser apenas impulso para o seu crescimento. Críticas vão ser apenas trampolim para o seu sucesso, para aquilo que você tem sonhado, para aquilo que você tem almejado. Amém? Não pare com as críticas. Se essa mulher tivesse parado com a crítica, que não foi de qualquer homem, foi o sacerdote, foi o homem que deveria estar ali falando: o que você precisa, estou aqui para te ajudar. Mas era um homem que já estava no fim da linha, estava lá sentado no pilar, encostado, com os filhos fazendo a maior bagunça ali debaixo da autoridade dele, que não existia mais.
E aquele homem falido moralmente chega e solta palavras ali horríveis sobre a vida daquela mulher. Se ela para naquela situação, ela não alcançaria a bênção de Deus, mas ela segue em frente, sabia com quem ela estava falando, e era o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra que ela usa no início da oração. É o Senhor dos Exércitos que vai abençoar a sua vida. É Ele que vai te dar a prosperidade que você espera, é Ele que vai fazer com que você alcance o sonho que você tem colocado diante dEle.